Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, meus pequenos gafanhotos. Como vai vocês? Tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto muito importante chamado cinemática escalar. Só que de uma maneira o que? Diferente. Uma maneira o que? Contextualizada. O que vem a ser essa maneira contextualizada? Vou tentar trazer a cinemática, a física, o que? Para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. O dia a dia que você vive, o dia a dia que você está presente. Vamos lá? Vamos deixar de conversa e vamos partir para o ataque. Não é isso? Na verdade, o que é que acontece? A cinemática escalar, ela faz parte do ramo da mecânica, essa cinemática escalar. Quando eu digo que faz parte da mecânica, não é porque está o carro aqui não, mas a gente vai falar daqui a pouco pelo carro. Você vai remeter mecânica a carro, tá? Mas vamos lá, viajei agora, né? Mas vamos lá frente. Então o que é que acontece? Descrever esses o quê? Movimentos realizados pelo quê? Por corpos. Então posso chamar esse carrinho aqui, esse ônibus aqui, né? O busuzão, né? Lotadíssimo de o quê? Um corpo. Só que eu não vou me preocupar o quê? Com as causas que levam ao quê? A esse o quê? Movimento. Só que eu necessito de alguns pontos importantes para descrever esse movimento. Então, os pontos importantes que eu necessito é o quê? O referencial e esse movimento. Eu vou dizer se esse movimento o quê? Está num determinado o quê? Ponto. Movimento ou o quê? Repouso. Concordam comigo? Então vamos lá. Esse primeiro ponto aqui é o ponto que? Referencial. Ponto referencial nada mais nada menos do que o quê? Um corpo ou um ponto que adotamos como referência para analisar determinado fenômeno. Do tipo, eu vou analisar um fenômeno, né? Vamos lá. Uma pessoa sentada dentro desse buzu aqui, ó o carinha, tá vendo? Esse carinha aqui olhando para cá e esse daqui olhando para cá, ó. Dois carinha bonito dentro do ônibus, né? Bem enlatado, mas sem sacanagem. Esse ônibus está saindo simplesmente, vamos lá, está saindo de Cajazeira, né? Para Barra. Você não está saindo melhor da Lapa, 6 horas da tarde, descendo aquele viaduto ali, que acabou de descer o viaduto. Chegou ali na via do IML ali, lotadíssimo, sentido a Cajazeira. Você já chegou na Bunocô, lotado. Repare, observe, uma pessoa sentada dentro de um ônibus, ela encontra-se em repouso em relação a outra pessoa dentro do mesmo ônibus, ou seja, ponto referencial de ambos é o quê? Mesmo, ou seja, ele está tendo um ponto referencial o quê? Para o colega dele, que os dois estão o quê? Parados. Ou seja, os dois estão o quê? Em repouso. Porque, na verdade, o repouso é o quê? Sempre que um corpo não muda a sua posição em relação ao quê? A um dado referencial. Entendeu? Não entendi. Vamos lá, você está sentado agora assistindo essa videoaula e você se pergunta, você olhando para a sua câmera nesse exato momento sentado, você está em repouso ou você está em movimento? Você vai dizer o quê? Eu estou olhando para a câmera, eu estou o quê? Parado. Ele me disse que o quê? Repouso acontece sempre que o corpo não muda a sua posição em relação ao quê? A um dado referencial, Então, se eu estou parado, eu estou o quê? Em repouso. Mas sabe falar que você também está em movimento? Como é que eu estou em movimento, sendo que eu estou em repouso? Se formos analisar a Terra em relação ao Sol, você está o quê? Em movimento. Se analisarmos eu em relação à câmera, eu estou o quê? Em repouso. Então, esse ponto referencial, ele depende muito de quê? Do meu o quê? Ponto de vista. Ou seja, do ponto de vista que eu vou estar o quê? Analisando, aqui vai depender desse ponto referencial. Para me dizer o que? Se eu estou em movimento ou se eu estou em o quê? Repouso. Ou seja, dentro desse movimento eu vou ter o quê? Do meu ponto referencial, o meu chamado o quê? Deslocamento. Eu vou ter o deslocamento. Por quê? Um movimento existe quando o quê? O corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em relação ao dado o quê? Referencial, ou seja, eu olhando, eu em relação ao Sol, eu estou o quê? Em
movimento. Eu, em relação à câmera, eu estou o quê? Em repouso. Depende, de novo, do quê? Ponto de vista. Do que é que eu estou o quê? Analisando. Então, vamos lá. O referencial ou deslocamento que eu me refiro aqui, eu estou falando o quê? A uma distância que você vai o quê? Percorrer. Só que essa distância não é instantânea. Eu não posso... Essa distância vai correr instantaneamente. Vou chegar lá, jato, ou seja, o The Flash. Não é bem assim, entendeu? Até o The Flash leva o quê? Um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo para quê? Para se deslocar de um ponto ao quê? Ao outro. Olha aí, ó, calma aí. Vamos descrever. Eu já tenho o quê? Cinemática escalar descreve o quê? Movimentos. Concorda comigo? Acabei de falar, né? Descreve os movimentos, sem se importar o quê? Ó, pode pensar. Eu sei que você está olhando aí a pesquinha, ó, sem se preocupar o quê? Com as causas. Eu necessito de quê para descrever esse movimento? Do meu ponto quê? Referencial, que é o ponto de quê? De referência. Através desse ponto de referência eu vou dizer o quê? Se eu estou em quê? Em repouso, ou se eu estou em quê? Em movimento. Ou seja, a minha parte que me interessa é essa. Isso aí. A minha parte está em o quê? Em movimento. Porque em repouso, o que é que acontece? Em repouso, sempre que um corpo não muda a sua posição em relação a um dado referencial. Ou seja, ele está o quê? Em repouso. Quando eu estou em movimento, existe quando o corpo analisado muda de posição no decorrer do tempo em relação ao dado o quê? Referencial. Então aí eu vou ter o quê? Um deslocamento. E esse deslocamento, ele vai me dar o quê? Em um intervalo de quê? De tempo. Então vamos lá. Deixa eu explicar direito o que é que eu estou querendo falar com vocês. Vamos lá. De novo. Observe o carro aqui, novamente. Eu estou aqui no quilômetro o quê? 160. E aqui eu tenho o quê? Um carrinho aqui nessa posição, um carrinho o quê? Nessa posição, ou seja, eu estou com uma trajetória. Ó, tem uma trajetória. Esse está seguindo a trajetória, esse está seguindo o quê? Outra trajetória. Então, o que é uma trajetória? Trajetória é o caminho descrito pelo quê? Pelo móvel. Que móvel é esse? No caso aqui é o quê? Um carro. Só que essa trajetória, ela tem duas posições. Quais são as duas posições? Ela pode ser o quê? Progressiva, ou seja, eu estou me deslocando o quê? Sempre para a minha direita. Ou o quê? Dá vontade de você falar regressiva, né? Fala a verdade. Não, mas não é regressiva, não. É retrógrada. Ou seja, retrógrado. Eu estou o quê? Ó, sendo retrógrado para o quê? Para a minha o quê? Esquerda. Só que tudo isso aqui vai ser levado em consideração ao quê? A um tempo. Pô, Ricardo, eu não entendi nada que você acabou de falar. Na verdade, você entendeu tudo. Observe, você está dentro desse buzu, todo enlatadinho aqui, ó. Todo enlatadinho, né? E esse buzu se desloca. Ó o buzu aqui, ó. Esse mesmo buzu, ó. Só que aqui tá menorzinho, não, já é um carrinho, né? Ele saiu aqui desse ponto S0, do meu ponto que referencial. E chegou ao meu ponto que S. Ou seja, ele veio do ponto SO, que no caso é S o quê? 0, meu ponto o quê? Inicial, e chegou ao meu ponto o quê? Final. Ou seja, eu me desloquei de um ponto o quê? Ao outro. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos um pouco mais para frente. Chegando lá, observe que eu tenho aqui o deslocamento. Vou pegar o mesmo buzu. Esse buzu lindo, ó. Que buzu lindo, maravilhoso. Se deslocando da Lapa até Cajazeira, às 6 horas da tarde. Eu já li, ó, você já aprendeu duas coisas novas. Você já aprendeu lá sobre o quê? O deslocamento, não é isso? O ponto referencial, depende muito de quê? Do ponto referencial, de onde eu estou o quê? Analisando. Eu posso estar o quê? Em repouso, eu posso estar o quê? Em movimento. E aqui a gente viu o quê? Que a orientação dessa trajetória, ela pode ser o quê?
progressiva ou ela pode ser o quê? Retrógrada. Ou seja, ela pode ser progressiva ou o quê? Retrógrada. Ou seja, essa trajetória é o quê? É o caminho descrito pelo móvel. E esse caminho que ele se desloca, suponhamos que eu estou aqui no caminho o quê? Quilômetro 160. Quilômetro 160. E eu vou me deslocar até o quilômetro o quê? Sei lá, 210. No meu quilômetro 210 eu tenho o quê? É o meu, eu tenho aqui o quê? Delta S. Toda vez que eu coloco esse triângulozinho aqui, é chamado de quê? De delta. Delta significa a variação de quê? De algo. Esse algo é o que aqui que eu estou variando? Eu estou variando o quê? O meu espaço. Ou seja, o espaço que eu estou o quê? Me deslocando. Ou seja, é o espaço final, ó, final, o meu fim, ó. Nesse ponto aqui é o meu o quê? Inicial. Ele disse antes o quê? Que eu estava no quilômetro o quê? 160. E agora eu vou para o quilômetro o quê? 210. Então seria o quê? Meu quilômetro 210 menos meu quilômetro o quê? 160. Ou seja, eu tive um deslocamento de quanto? 50 quilômetros. Ou seja, é muito fácil, não é? Dá para passar no vestibular? Não dá? Claro que dá para passar no vestibular. É muito fácil. Só que dentro de um intervalo de quê? De tempo. Que é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo que eu quê? Levei para percorrer o quê? Este percurso. Só que o que é que acontece? Eu preciso modificar algumas variáveis, ou seja, eu preciso falar em algo chamado de velocidade escalar média. Por que a velocidade escalar média? Porque senão eu ia estar falando o tempo todo. 50 km, 50 km, 100 km, 60 km, 80 km, 90 km. Então eu preciso ter essa velocidade média para determinar o quê? Essa distância que foi percorrida no intervalo de tempo o quê? X. Então eu tenho o que aqui? Ó, eu lhe disse o quê? Que velocidade média escalar é o que? A variação do espaço menos dividido pela variação do que? Do tempo. Quem é a variação do espaço? Ou seja, o espaço final menos o espaço o quê? Inicial. Quem é a variação do tempo? Tempo final menos tempo o quê? Inicial. Bem simples de você entender. Você entendeu o quê? Ou seja, deslocamento, ó, esse deslocamento aqui, esse movimento em si depende do ponto que lá anteriormente falado, depende do que? Do ponto que? Referencial, que é do ponto que eu estou o que? Analisando. Esse ponto referencial, eu vou ter, através desse ponto referencial, eu vou ter o que? Movimento, eu vou estar o que? Em repouso. Depende do que eu estou o que? Observando, do meu ponto de vista. Já que eu estou em movimento, esse ponto referencial vai estar o que? Em deslocamento. Esse deslocamento de um ponto a outro, ele pode ser progressivo, pode ser o quê? Retrógrado. Não fale regressivo. Pelo amor de Deus, pequeno pônei, nunca esqueça disso. Então você tem aqui, ó, o buzu todo enlatadinho, né? Vou pegar esse buzuzinho agora e vou fazer um exemplo com ele. Na próxima página. Observe, ó. Vamos lá. Observe. Para fixar a gente melhor. Um buzu trafega de Cajazeiras em direção à Praia do Porto da Barra, com velocidade média de 60 km por hora. Sabendo que esse percurso entre cidades, quando eu estou dizendo entre cidades, ó, eu estou dizendo o quê? É uma brincadeira, né? Que a gente fala que Cajazeira é longe. Eu estou citando o que aqui, entre cidades? O meu ponto referencial. Que ponto referencial é esse? Ele saiu de onde? Cajazeiras. Ele vai para onde? Para o Porto da Barra. Concorda? Ele saiu de Cajazeiras. Ele está indo para onde? Para o Porto o quê? Da Barra. Dentro desse ponto referencial que eu já tenho, eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto o quê? Final. Ele vai fazer o quê? Um deslocamento. Esse buzu aqui lá vai fazer esse deslocamento. No intervalo de quê? De tempo. Simples de resolver. Aí está muito fácil. Aí é questão dada. Ou seja, eu já lhe disse qual a velocidade média. A velocidade média é o quê? Velocidade média é igual a variação do espaço dividido pela variação do quê? Do tempo. Agora ficou extremamente o quê? Fácil de resolver. Como é que eu vou resolver isso agora? Vamos lá. Eu cheguei, vem comigo. Ó, preste bastante atenção, pequeno pônei, para você não errar, viu? Preste atenção, pequeno gafanhoto, para você entender o que é que eu estou falando. Vamos lá. Um buzu trafega de Cajazeiras em direção à Praia do Porto da Barra, com velocidade média de 60 km por hora.
Sabendo que esse percurso é entre cidade, porque Cajazeira é muito longe, né? É barril dobrado, teve uma duração de 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos. 1 hora é 60 o quê? Minutos. Entendeu? 1 hora é 60 minutos. Ou seja, se eu tenho 1 hora e 30 minutos, eu tenho popularmente chamado na Bahia de quê? 1 hora e meia. Se ligue. Qual foi a distância percorrida pelo busão? Pega a visão rapidinho. Se eu lhe disse que a velocidade média é o quê? É o quê? A diferença é o quê? É a variação do meu espaço dividido pela variação do meu o quê? Tempo. Não é isso? Ó, pega a visão. Se eu tenho a velocidade média, que ele já me deu a velocidade média, 60 o quê? Quilômetros por hora, eu já tenho VM. O problema já me deu a ideia do tempo. Qual a ideia do tempo? A ideia do tempo é o quê? 1 hora e 30 o quê? Minutos. Ou seja, 1 hora e meia. Pô, Pivete, aí tá fácil. Aí é muito fácil você entender. Observe esse triângulo aqui. Pega a visão desse triângulo, pequeno pônei. Pega a visão, pequeno gafanhoto. Eu tenho quem? ΔS. Eu tenho ΔS? Não. Eu não tenho esse espaço que eu percorri. Eu tenho a velocidade média? Tenho. Eu tenho a minha variação de tempo? Também tenho. 1 hora e 30. A duração teve, a viagem teve a duração de 1 hora e 30. Então, se eu tenho tudo isso, é muito fácil de responder agora? É muito fácil. Ou seja, eu lhe disse anteriormente o que? Observe. Vou falar com calma e vou falar. Observe. Você primeiro precisa entender que eu tenho aqui a velocidade média. É o espaço final, ou seja, menos o espaço inicial, que isso é igual ao quê? A variação do espaço, dividido pelo quê? Tempo final menos o tempo quê? Inicial. Isso aqui é igual ao quê? Ó, a minha variação de quê? De tempo, a velocidade média. Só que eu não tenho isso. Eu já tenho a velocidade média. Então, se eu já tenho uma velocidade média, pequeno gafanhoto, como é que eu consigo resolver isso? Da maneira simples. Eu vou isolar esse cara aqui. Eu vou isolar quem? ΔS. Eu isolando ΔS. Quem é ΔS? Não é a mesma coisa de velocidade média vezes variação do tempo? Quem é a minha variação do tempo? 1 hora e 30 minutos. Quem é a minha velocidade média? 60 o quê? Quilômetros por hora. Então, ó que coisa massa, ó que coisa massa, ó que coisa massa. ΔS é a mesma coisa de quê? Ó, velocidade média vezes a variação o quê? Do tempo. Ó, você está viajando, né? Ó, pegou visão? De Cajazeiras ao Porto da Barra, ó, 1 hora e 30. Esse buzu deu uma volta retada, né? Mas aí eu tenho o quê? Simplesmente agora só é o quê? Matemática. A matemática me diz o quê aí? A matemática me diz que eu tenho o quê? 60 vezes quem? 1,5. Eu tenho o quê? 90 quilômetros. Ou seja, vou chegar lá no vestibular, vou marcar o quê? 90 o quê? Quilômetros. Fechei. Questão resolvida. 90 quilômetros. Ou seja, o que é que eu quero que você entenda com tudo isso? Quando eu digo buzu, eu estou dizendo um móvel. Um buzu é um ônibus. É um ônibus baiano falando. Entendeu? Então, eu estou lhe dizendo que o buzu é um móvel. Trafega entre Cajazeiras e o Porto da Barra. É distante? É, normalmente é distante. Entendeu? Mas eu estou lhe dando o quê? Já o quê? O ponto de referência. Qual é o ponto de referência? Saiu de Cajazeiras e chegou o quê? Na Barra. Eu estou lhe dando qual foi a velocidade média. Ele chegou lá em quanto? 60 quilômetros. Ó, 60 quilômetros. Sabendo que esse percurso entre cidade, ó, cidade entre parênteses é sacanagem, né? Então, o que é que eu quero que você entenda, pequeno pônei? Com esse triângulo aqui, você consegue achar o quê? A velocidade média, a variação de espaço e a variação aqui de tempo. Com aquela equação anterior, que ΔS é igual ao quê? S final menos S inicial. ΔT é igual a T final menos T inicial. Você acha o quê? Tudo isso. Pequeno pônei, eu tenho que agradecer muito a vocês. Muito obrigado, meu pequeno pônei. Muito obrigado, pequenos gafanhotos. Venha prestar atenção na próxima aula. Vamos falar o quê? Movimento retilíneo
o uniforme. Agora a gente vai começar a entender o porquê desse deslocamento. Abraço e beijo.